A importância da disciplina na igreja. Texto áureo. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Hebreus capítulo 12, versículo 11. Verdade prática. A essência da disciplina é o ensino, e o seu objetivo é levar-nos a andar de acordo com a vontade de Deus. Leitura complementar. Provérbios 23, 12. Incentiva a disciplina. Hebreus 12, 7. Aquele que suporta a correção é tratado como filho. Jeremias 6, 8. Deus adverte seu povo a que se corrija. Provérbios 29, 15. Disciplina e correção andam juntas. Hebreus 12, 6. Deus nos corrige como um pai. E Hebreus 12, 8. Nós devemos buscar a disciplina. Leitura bíblica. Atos, capítulo 5, versículo 1, 2 e 3. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o seu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Objetivo da lição. Após essa aula, você deverá estar apto a responder: primeiro, a reconhecer que a disciplina é uma prova do amor de Deus, a explicar a necessidade da disciplina e saber que todo ato gera uma consequência. Introdução. Numa comunidade cristã descompromissada com a sã doutrina, crentes como Ananias e Safira seriam até homenageados por sua liberalidade e altruísmo. Mas, numa igreja que prima pelo ensino, eles não subsistiriam. Haveriam de ser desmascarados, repreendidos e fulminados pelo próprio Deus, pois Ele sonda-nos a mente e o coração. A falta de doutrina, docere, ensinamento, acaba por induzir toda uma congregação à hipocrisia e à mentira. No episódio de Ananias e Safira, Lucas destaca o valor da disciplina na Igreja de Cristo. Por conseguinte, vejamos por que o ensino é imprescindível ao povo de Deus. Capítulo 1. A disciplina e a sua necessidade. 1.1. Definindo a disciplina. O que é disciplina senão ensino? Mas possui ela também o seu lado grave, a correção. Provérbios 15, 10. Seu objetivo é conscientizar-nos quanto às consequências de nossas atitudes. Gálatas 6, 7. A falta de disciplina pode conduzir à morte. E foi o que aconteceu a Ananias e a Safira. 1.2. A disciplina no Antigo Testamento. Por intermédio de seus profetas, Deus mostra ao seu povo o valor e a imprescindibilidade da disciplina, conforme lemos em Jó 5,17. Ele requer que todos os seus filhos sejam ensinados na lei e nos profetas. Salmo 25,8. A disciplina é tão preciosa quanto a própria vida. Provérbios 6,23. E eis o que diz Salomão: o que ama a correção ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Provérbios 12:1. Nestes tempos tão difíceis e trabalhosos, nós pais somos coagidos a não aplicar a disciplina a nossos próprios filhos. É claro que também somos contra os maus tratos impingidos às crianças, mas que estas têm de ser disciplinadas não podemos negar. E a recomendação é do próprio Deus. Diz assim: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo disciplina. Provérbios 13, versículo 24. Por que os educadores contrários à educação cristã
ao invés de nos constrangerem com as suas impropriedades, não saem em defesa das crianças abandonadas e prostituídas que fervilham nas ruas de nossas cidades. É necessário e urgente resgatar a infância abandonada e proporcionar-lhe uma vida digna e segura. 1.3. A disciplina no Novo Testamento. Embora vivamos sobre os termos da Nova Aliança, Deus em nada mudou quanto ao padrão de disciplinar o seu povo. Haja vista o Sermão do Monte. Agora, além do Senhor ratificar o 7º mandamento, por exemplo, requer que nós tenhamos um coração puro, conforme lemos em Mateus 5, 27 e 28. Por conseguinte, viver sob a lei do Espírito requer uma disciplina ainda maior. Por quebrarem a disciplina, Ananias e Safira foram severamente punidos pelo Senhor. Vejamos agora alguns símbolos da disciplina da vida cristã. Primeiro, um soldado. Como soldados de Cristo, devemos agir de modo disciplinado e perseverante, a fim de agradar ao que nos arregimentou para a guerra, conforme nós lemos em 2 Timóteo 2, versículo 3 ao 5. Um outro símbolo é o atleta. No tempo antigo, eram os atletas mais do que disciplinados. Na conquista de uma coroa de ouro, eles empenhavam-se além de suas forças, conforme Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, 25. Uma outra imagem da disciplina cristã é o agricultor. O agricultor é paciente e disciplinado, pois o cultivo é árduo e estressante. O agricultor prepara a terra, lança a semente, rega, afugenta os predadores e depois colhe os frutos. João 4,36. No capítulo 1, nós aprendemos que, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a disciplina orienta e evita que o erro torne-se repetitivo. Capítulo 2. A oferta de Ananias e Safira. Disposto a dedicar-se integralmente ao cumprimento da grande comissão, Barnabé vende a sua propriedade e entrega todo o dinheiro aos apóstolos. Lucas, ao registrar o fato, realça o desprendimento daquele levita natural da ilha de Chipre, que haveria de prestar relevantes serviços ao reino de Deus. Atos 4, 36 e 37. Ananias e Safira, imitando a Barnabé, também vendem a sua propriedade. Ao contrário deste, o casal retém parte do dinheiro e repassa o restante aos apóstolos, como se aquele depósito representasse o valor total da propriedade. Eles, porém, seriam desmascarados, repreendidos e mortalmente punidos, porque não se pode mentir a Deus. 2.1. Um pecado contra o Espírito Santo e a Igreja. O pecado de Ananias e Safira não foi um requinte social como eles supunham. Constituiu-se numa ofensa contra o Espírito Santo. Hajamos, pois, então com muito cuidado, porque o Senhor irá nos chamar a prestar contas de todas as palavras frívolas que proferimos, conforme aprendemos em Mateus 12, 36. Se formos disciplinados na palavra de Deus, jamais cairemos no erro de Ananias e Safira, a saber, na mentira, a hipocrisia e o roubo. E você? Como você vem agindo? Tem se entregado à mentira? Cuidado! Os mentirosos não terão guarida no reino de Deus. Apocalipse 22, 15. 2.3. Uma oferta como a de Caim. Nossa atitude diante do Senhor é sempre mais importante do que a nossa oferta. Vejamos a história de Abel e Caim. Ambos trouxeram o fruto do seu trabalho a Deus. O primeiro teve a sua oferenda aceita, pois justo era o seu coração. Quanto ao segundo, por ser iníquo, foi rejeitado. Gênesis 4, versículos 6 e 7. Antes de atentar para a oferta, o Senhor contempla o ofertante. Ananias e Safira poderiam ter vendido a propriedade pelo valor que quisessem, como bem entendessem, e haver dado todo o montante ou parte deste à igreja.
Pedro deixou-lhes isso bem patente. Atos 5:4. Mas como casal buscando a sua própria honra, não mentiram somente a Pedro, mas mentiram também ao próprio Deus. Atos 5:3. No capítulo 2, nós aprendemos que Deus observa o coração do ofertante, que é a sua verdadeira intenção e nunca jamais o valor da oferta. Capítulo 3. O extremo da disciplina. Ananias e Safira conheciam muito bem a doutrina dos apóstolos e não ignoravam o Antigo Testamento. Nas sinagogas ouviam sábado após sábado a leitura da lei, dos escritos e dos profetas. Será que eles chegaram a conhecer a Jesus? É bem provável. Por conseguinte, não foram eles punidos inocentemente. Ao mentirem a Pedro, sabiam estarem ofendendo o Espírito Santo. Eles sabiam que esse pecado era gravíssimo, ou seja, a blasfêmia contra o Espírito Santo, segundo Mateus 12:32. 3.1. Uma sentença de morte. Confrontado pelo apóstolo Pedro, Ananias viu-se desmascarado. Naquele momento, aliás, vê-se nele diante do tribunal divino e do Senhor, e recebe a sentença pela boca do apóstolo. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste então este desígnio no seu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Atos 5, 3 e 4. Informa-nos Lucas que, ouvindo a reprimenda de Pedro, Ananias caiu por terra fulminado. O mesmo aconteceria à sua esposa 3 horas depois. Atos 5:10. O casal que contra o Senhor peca unido também perecerá. Não poderiam eles andar no temor e na disciplina divina? 3.2. A maldição é retirada do arraial dos santos. Se Ananias e Safira não houvessem sido confrontados e punidos, a igreja do Senhor como um todo sofreria por causa do anátema. Lembra-se do caso de Acã? Quando o pecado é revelado e a liderança não faz uso da disciplina, segundo os padrões bíblicos, toda a congregação sofre debaixo da maldição do pecado. Leia com atenção e temor o capítulo 7 de Josué. Tomemos cuidado, pois o nosso Deus não mudou. Aliás, ele continua o mesmo. Vejamos também essa advertência do apóstolo Pedro. 1 Pedro 4,17. Está assim escrito: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? No capítulo 3, nós aprendemos que Deus julga e condena o pecado e o remove do meio dos santos. Conclusão. O tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. Provérbios 15:5. A disciplina é uma prova de amor. Deus requer que seus filhos andem de conformidade com sua palavra. Se errarmos, Ele certamente irá nos disciplinar. No entanto, cuidado. Deus não se deixa escarnecer. Ananias e Safira, simulando uma justiça que não possuíam, mentiram para o próprio Deus. Por isso, foram mortalmente punidos. Sendo assim, andemos no temor do Senhor. Amém.